Entrevista. Uma conversa inspiradora sobre os mais variados temas. Olá, está começando mais um episódio do programa Entrevista. Eu sou Stephanie Cerqueira e a nossa convidada de hoje é Arlene Diniz. Formada em Serviço Social, pós-graduada em Missão Urbana e escreve livros com o objetivo de espalhar o amor e a palavra de Deus. Coescreveu Corajosas, os contos das princesas nada encantadas e publicado pela Mundo Cristão. E é também autora de outros livros de ficção cristã juvenil, inclusive autora do livro No Final daquele Dia. E o tema da nossa conversa de hoje é sobre o seu livro, No Final daquele Dia. Arlene, seja muito bem-vinda ao programa Entrevista. Olá, muito obrigada, fiquei muito honrada com o convite. Muito bom. Pode contar para os ouvintes sobre o que é o livro No Final daquele Dia? Então, No Final daquele Dia conta a história do Caio Fernandes. Ele é um adolescente de 17 anos que ele passa por algumas decepções, algumas confusões na sua vida, né? E ao longo dessa jornada dele, ele vai encontrar Cristo e vai descobrir o propósito de tudo que aconteceu em sua vida. Assim, ele tem o sonho de se tornar um surfista profissional, mas ele também tem uma realidade familiar muito difícil, então a gente mostra um pouquinho desses percalços que uma adolescente pode percorrer no caminho até em busca dos seus sonhos e também no caminho até Cristo. Qual foi a inspiração por trás do título do livro? Bom, o título está totalmente ligado a uma cena do livro, então só lendo para entender o que aconteceu no final daquele dia. E qual a mensagem central que você gostaria que os seus leitores retirassem do livro? Olha, tem muitas mensagens incutidas ao longo da história, sabe? Mas eu acho que a principal delas é de que Deus não perde o controle da nossa história. Ainda quando problemas acontecem, ainda quando a gente passa por situações difíceis, Deus ele não perde o controle e ele é um pai amoroso que continua ali olhando por nós, mesmo que no momento a gente não consiga enxergar isso. Sim, você tem planos para escrever uma continuação desse livro ou até outros livros sobre ficção cristã? Você poderia contar um pouco da sua história, sendo escritora, como que começou isso? Então, lancei meu primeiro livro em 2017 de ficção, Os Desafios de Betina. E eu comecei a escrever porque justamente quando eu era adolescente eu não encontrava livros de ficção que falassem sobre a minha fé. Eu amava ler livros de ficção, só que quando eu lia eles eu me debatia com temas que não eram, que eu não me identificava, né, enquanto cristã. Então o desejo de criar uma história onde os personagens falassem sobre Deus, onde eu conseguisse aprender sobre Deus ao mesmo tempo em que eu lia, foi daí que nasceu a vontade de escrever, né? E aí tem sido aí alguns anos essa jornada. Não pretendo escrever a continuação de No Final daquele Dia, porque eu já fechei a história toda num livro só, mas pretendo continuar escrevendo outros. Você pode falar um pouco sobre o personagem principal, o Kai, e os seus conflitos e como a fé em Deus o ajudou em sua caminhada? Então, o Kai, ele é um garoto muito batalhador, muito amoroso, ele é muito amigo, companheiro dos seus amigos, sabe? Só que ele vive num contexto familiar um pouco difícil, então ele teve alguns problemas com o pai que fizeram com que ele se retraísse em muitas situações, fizesse ele questionar esse amor de Deus por ele. Então, ao mesmo tempo que ele luta com unhas e dentes pelos seus sonhos, ele também corre de Deus, porque ele não enxerga Deus como esse pai amoroso. E aí, ao longo do caminho, na sua jornada, ele vai descobrir, né, o amor do Senhor pela vida dele. Então, a fé ajuda ele até a conseguir enxergar a vida de uma forma diferente, enxergar tanto a si mesmo quanto os outros. Você acha que a literatura, a ficção cristã pode ser um meio de evangelização? Ah, com certeza. Eu já recebi inúmeras mensagens, sabe, com Corajosos e com meus outros livros também, de pessoas que tiveram um encontro com Cristo através da leitura, pessoas que estavam passando por, às vezes, algum deserto espiritual e ali, através do livro, pôde ter sua fé renovada. Então, assim, eu mesma já passei por isso enquanto lia ficção também. E você escreve principalmente para jovens e adolescentes, né? E como você acha que nessa fase, é uma fase decisiva, uma fase que a gente toma muitas decisões que vão perpetuar por
pelo resto da nossa vida, né? E a gente passa por muitos conflitos. Como você acha que a literatura ela ajuda esse adolescente ou essa adolescente nesses conflitos? Olha, porque enquanto ela tá lendo ali sobre um personagem que passa por situações às vezes parecidas com a que ela passa, ela pode, assim, tanto a sua mente pode tanto se abrir, né, para novas possibilidades, ela pode gerar empatia, né, a ficção ela faz isso, ela gera empatia, você vê o sofrimento do outro, você compara com a sua situação, você pode ver, olha, não é tão ruim como eu pensava. Então, assim, existem várias perspectivas que a ficção ela pode nos ajudar, né, a crescer, a se aproximar de Deus, a ver a vida de outras formas. E a ficção cristã ela tem esse poder também de nos aproximar de Deus e de nos fazer perceber os valores cristãos de uma forma diferente. E quando você era adolescente, você gostava de ler? Como que era a sua relação com a leitura? Eu amava, eu comecei a ser uma leitora assídua quando eu tinha uns 12 anos, através da biblioteca da escola. Então eu lia muito, e aí foi então assim, só que eu nunca encontrei um livro de ficção cristã, né? Na época até existia, mas era muito pouco, e até o acesso era muito pouco também. Então, até escrever ficção cristã veio desse desejo de contribuir para essa área, já que quando eu era adolescente, teve uma época em que eu me firmei mais em Cristo, em que eu decidi parar de ler alguns livros de ficção, porque eles já não me edificavam mais. Sim. E você tem alguma dica para um adolescente ou jovem que está começando a ler ou até mesmo a escrever histórias, né? Você tem alguma dica de como começar a escrever? Da onde que você tira as ideias? Como que é esse processo de produção da escrita? Olha, é um processo bem complexo, eu acho que cada autor acaba encontrando o seu próprio jeitinho, né? Mas comigo, assim, eu gosto muito de ter contato com a natureza, quando eu tô andando, assim, quando eu tô vendo o mar. Por exemplo, esse livro, né, No Final daquele Dia, tem muitas descrições, muitas cenas no mar, por exemplo, porque eu acho que isso me ajuda a florear as ideias, sabe? Às vezes vendo um filme, lendo outro livro, mas acho que o conselho principal para quem quer escrever é ler muito. Se a pessoa quer escrever algo, ela precisa ler muito, e ela vai conseguir dominar essa arte da escrita, quanto mais ela ler, mais ela vai conseguir dominar. E como você teve a ideia de escrever esse livro? Da onde saiu? Você pensou nisso há muito tempo? Ou já estava no seu coração esse projeto há muito tempo? Como que foi isso? Olha, uma vez lá em 2020, eu tava assim, despretensiosamente assistindo uma série na Netflix, botei lá um lançamento, comecei a assistir e eu me deparei com a cena do personagem principal, que era uma adolescente, em muito conflito com o pai. E aí eu pensei assim, nossa, se Jesus entrasse nessa história, ia mudar essa realidade. Eu tenho essa mania, né, de às vezes assistir filmes que não são cristãos e pensar assim, se Jesus entrasse nessa história, o que que ia acontecer ali? E aí surgiu a minha ideia. Depois de um tempo, comecei a rascunhar, já que eu moro no litoral também, eu já tinha vontade de escrever um livro no litoral, né? E aí eu juntei as duas ideias. Então nesse caso, foi assistindo essa série que surgiu e aí depois a ideia foi amadurecendo. Que bacana. E como foi a escolha da capa do livro, das cores? Você pode contar detalhadamente isso pra gente? Então, a capa, eu queria um traço exatamente como aquele, né, de ilustração. E eu mandei para o meu editor, né, o Daniela, da Mundo Cristão, mandei para ele umas duas ideias de capa, de como assim seria o meu sonho de capa. E eu deixei com eles, né? E aí eles conseguiram uma ilustradora assim dos meus sonhos e aí ela fez um trabalho maravilhoso. Eu descrevi um pouco do que eu gostaria que estivesse na capa, para que passasse essa ideia do livro, né? Aquela questão da a capa, você vê que ela mostra um crepúsculo ali, um final do dia, que tem tudo a ver com o título, né? Então, mostra ali também não só o Kai, mas tem os amigos que fazem, nossa, super presença na história. Então, assim, eu passei um pouquinho do que eu queria e a editora fez esse trabalho magnífico. Que incrível. Qual parte do livro você mais gostou de escrever? Olha, todo esse livro foi uma experiência muito diferente para mim. Eu demorei quase 3 anos para escrever ele. E eu mudei muita coisa ao longo do caminho, mas eu acho que de todas, a que ficou mais no meu coração foi a cena em que o Kai realmente entende o amor de Deus por ele. Essa cena se marcou no meu coração. Assim, ao longo do livro, né, ele tem algumas experiências com Deus, mas essa, a principal, eu acho que mais ficou no meu coração. E também eu gosto muito dos últimos capítulos. Eu não vou contar porquê, mas ele tem um salto temporal
e a gente vê os personagens um pouco mais velhos e como a vida deles ficou. Então eu também gostei muito de escrever essas duas fases, sabe? Eles, 3 anos depois, como que a vida deles ficou. Então, essas são duas partes que eu gosto bastante. E como é possível adquirir esse livro, né? Então, a gente hoje está com o livro disponível na Amazon, nas livrarias online também, e nas livrarias físicas está começando a chegar. Que bacana! No programa Entrevista de hoje, conversamos com Arlene Diniz. Ela é formada em Serviço Social, pós-graduada em Missão Urbana e escreve livros com o objetivo de espalhar o amor e a palavra de Deus. Ela também coescreveu Corajosas, os contos das princesas nada encantadas, publicado pela Mundo Cristão, e é também autora de outros livros de ficção cristã juvenil, inclusive autora de No Final daquele Dia. Arlene, muito obrigada pela sua participação no programa Entrevista. Eu que agradeço. E se você perdeu a nossa conversa, é possível ouvir o programa na íntegra no site rtmbrasil.org.br, no canal do YouTube da RTM Brasil e nas principais plataformas de áudio. O episódio de hoje teve produção e apresentação de Stephanie Cerqueira e na mesa de som, Luiz Felipe Pereira. Até o próximo Entrevista. Você acabou de ouvir Entrevista. Realização Transmundial.